Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre o orgulho. Orgulho sempre foi um tema muito sensível de ser abordado, porque fere e expõe as atitudes do ser humano. E no mundo o orgulho é muito valorizado, promovido e incentivado, mas ele destrói quem o alimenta. O primeiro assassinato da história foi causado pelo orgulho. Quando Caim viu que Deus tinha gostado mais do sacrifício de Abel do que do dele, ficou com o orgulho ferido e por isso matou o seu irmão. Caim tinha se esforçado muito para mostrar para Deus o que ele conseguia fazer sozinho. Ele tinha certeza que ia impressionar Deus. Mas quando não conseguiu, ficou ofendido. Abel, por outro lado, não tinha nada para oferecer que já não fosse de Deus. Ele era só um pastor que cuidava das ovelhas de Deus e apresentou em oferta o melhor cordeiro do rebanho. E essa atitude humilde foi que agradou Deus. Deus gosta mais das pessoas humildes. O apóstolo Tiago confirmou isso em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho do homem o afasta de Deus. É aquela atitude de querer mostrar que consegue se virar sem a ajuda de Deus, mostrar que sabe mais do que Deus. Poucos cristãos vão admitir que são assim, mas são, é da natureza humana. Quando um cristão tenta merecer a salvação através das suas boas obras, ele está mostrando para Deus que Jesus não precisava ter se sacrificado. Esse cristão quer mostrar que é bom o suficiente para merecer a salvação sozinho. Mas isso é impossível. Salmo 49, 7 e 8 explica que ninguém pode pagar a Deus o resgate da sua alma. O seu valor é caríssimo e seus recursos se esgotariam. O que o ser humano não consegue entender é o tamanho da grandeza de Deus. E por isso ele insiste em querer se igualar a Deus, a Jesus. Vive se justificando para Deus e tentando explicar como iria fazer as coisas melhores se ele fosse Deus. Alguns aqui podem achar que não é bem assim, mas toda vez que você se sente ofendido por acontecimentos na sua vida, ou quando acha que Deus não está sendo justo, permitindo o que você está passando, na verdade você está julgando Deus. Você acha que ele está errado e que você não deveria estar passando o que está passando. Jó se sentiu assim. Ele era um homem justo, aliás, um dos poucos homens que Deus chamou de justo na Bíblia. Lá em Jó 1:8, disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas Jó se sentiu injustiçado, porque achava que não merecia tudo o que estava passando. Só que não era uma questão de merecimento. Deus tinha um propósito para tudo aquilo e, na verdade, ele queria honrar Jó pela sua fidelidade. E por isso desafiou Satanás e deixou todo aquele mal acontecer a ele. Deus já sabia que o Jó não ia negá-lo e preparou uma recompensa para ele. E Jó realmente não negou Deus, mas reclamou. E depois foi repreendido pelas suas reclamações. Mas no final foi recompensado por ter aguentado firme e não ter negado a Deus. As histórias e exemplos da Bíblia são ótimos para explicar o orgulho e retirar todos os disfarces que ele usa. Porque o orgulho precisa ser desmascarado. Você precisa aprender a reconhecer as atitudes de orgulho e de arrogância na sua vida. Eu falo assim porque eu também tenho um problema enorme com orgulho e preciso ficar vigiando meu coração e a minha mente o tempo todo para o orgulho não me enganar. Mas mesmo assim ele me engana várias vezes. Ah, mas por que o orgulho é tão ruim assim? Porque ele te afasta de Deus. Se você quer ficar perto de Deus, então tem que aprender a ser humilde.
E ser humilde é muito difícil, porque quando você acha que conseguiu ficar humilde, então vai ter orgulho disso. Aí a sua humildade acaba. É engraçado, mas é trágico. E o inimigo da sua alma sabe muito bem que você protege o seu orgulho o tempo todo e a todo custo. Ah, mas eu não sou assim, eu não sou orgulhoso. Já está sendo. Quando você fala assim, mostra que tem orgulho de si mesmo. Pronto. Todo o sistema criado pelo homem gira em torno do orgulho do homem. Nesse sistema, você precisa demonstrar uma certa aparência, que varia de acordo com o seu círculo de relações, e se você não for adequado, então não se encaixa naquele meio, e aí o seu orgulho fica ferido. Então, no sistema, você tem que ter alguma coisa para se destacar dos outros, para se sentir melhor. Seja roupa, carro, casa, celular, emprego, conhecimento, poder, o que for. E isso depende do seu nível social. Antigamente os pobres eram pessoas humildes. Inclusive na Bíblia eles eram valorizados por Deus pela sua humildade. E os ricos eram condenados por sua arrogância. Mas até a humildade os pobres hoje trocaram pelo orgulho. Hoje em dia é muito fácil encontrar um morador de rua mais arrogante do que um sujeito que tem muito dinheiro. Ah, mas ele perdeu tudo e preservou o seu orgulho próprio. Isso é o que importa. Não, tudo errado. Muito provavelmente ele perdeu tudo por causa desse orgulho. Porque muitas vezes o ser humano prefere abrir mão de coisas do que do seu orgulho. Quantas vezes você já cometeu um erro e preferiu encobrir para não ser exposto? Quantas vezes já brigou com pessoas porque não agiram da maneira que você queria e isso feriu o seu orgulho? Aí você escolheu se desfazer das pessoas para preservar o seu orgulho. Você valorizou mais o seu orgulho do que as pessoas, do que as situações, e algumas vezes valorizou o seu orgulho até mais do que oportunidades que apareceram na sua vida, mas não eram como o seu orgulho queria que fosse. Aí você rejeitou por orgulho. O orgulho é uma doença que ataca o ser humano e é uma doença mortal. Se você deixar, ele te domina, te corrói por dentro, tira tudo que você tem, te afasta de Deus, te mata e te leva para o inferno. E você ainda vai para o inferno cheio de orgulho de ter ido para lá. Como aquela famosa canção do Frank Sinatra, I Did It My Way, eu fiz do meu jeito. Essa música é uma homenagem ao orgulho do homem. O sujeito está próximo da morte, sabe que fez coisas erradas na vida, mas não se arrepende porque preferiu fazer tudo do jeito dele. Eu fiz do meu jeito. E este é o grande orgulho do ser humano. E foi com base nesse orgulho que o diabo conseguiu enganar toda a igreja cristã. Todas pregam que o homem precisa ser bom para ir para o céu. Ele tem que ter boas obras para apresentá-las diante de Deus e reivindicar a sua salvação. Só o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Eu tenho que fazer do meu jeito, aí eu posso chegar para Deus e falar, eu mereço ser salvo. Cara, eu já ouvi isso muitas vezes, eu mereço ser salvo. Fulano sofre tanto que vai para o céu direto. Sinto muito, mas se ele não aceitou Jesus, não vai. Ah, mas isso não é justo. Não é justo você desprezar o sacrifício de Jesus depois de tudo o que ele passou para te dar a vida eterna. Ele não precisava ter feito nada daquilo, mas fez por você. O tempo todo Jesus tinha o poder de destruir todos os seus inimigos, inclusive o próprio diabo. Mas não, ele fez exatamente o que estava escrito nas profecias a seu respeito. Isaías 53, de 3 a 12. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um daqueles que os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores ele levou sobre si. Mas nós o consideramos como um oprimido de Deus,
Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas maldades. O castigo que era para nós caiu sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores. Derramou a sua alma na morte e foi contado com os malfeitores. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu por todos nós. Aí Jesus passou por todo aquele sofrimento e você faz pouco caso dele. Orgulho seu. Não, não é orgulho, é que eu não acho justo ser assim tão fácil. Fácil para você, para ele não foi fácil. Você não acha justo porque fere o seu orgulho, porque você quer ser merecedor da sua salvação, quer mostrar para Deus que você dá conta, porque isso é bom para o seu orgulho. Se você receber a salvação de graça, significa que vai ficar com uma dívida impagável com Deus. E isso você não quer, porque também fere o seu orgulho. Você não quer ter que prestar contas para Deus de nada na sua vida. Quer fazer do seu jeito, mesmo que dê errado. Está dando para entender que nível chega o orgulho do ser humano? O sujeito prefere ser jogado no inferno, passar a eternidade sofrendo, do que se submeter a Deus e baixar a cabeça. Isso não é de agora. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e os guiou até a terra prometida, Deus falou com Moisés assim, em Êxodo 33:3, subam para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou subir no meio de vocês para não destruí-los, porque vocês são um povo rebelde e de dura cerviz. Cerviz é a nuca. Deus estava falando que a nuca do povo era dura, não baixava a cabeça, não gostava de se submeter a Deus. Deus sempre tenta ensinar ao ser humano a humildade, mas o orgulho entra no caminho. Por isso é tão difícil para Deus usar as pessoas. Ele quer muito usá-las, mas elas não se submetem a Ele. Ah, mas eu me submeto a Deus. Se submete até na hora que fere o seu orgulho. E Deus sabe muito bem aonde fere. Só que Deus não quer ferir o seu orgulho. Ele quer destruir totalmente o seu orgulho. Ah, mas aí já é muita humilhação. Só o orgulhoso é que pode ser humilhado. O humilde não. Eu falo essas coisas porque eu sei como é. Para mim é muito difícil me submeter o tempo todo, fazer sempre a coisa humilde. Porque o segredo não é tentar ser humilde. Tentar ser humilde é uma viagem do orgulho. Fazer a coisa humilde é o que fere o seu orgulho. Toda vez que você se encontra numa situação que incomoda o seu orgulho, você tem que dar uma freada nele e fazer a coisa humilde. Tem que fazer o contrário do que o seu orgulho está pedindo. E ele tenta se defender e se proteger a todo custo. Aconteceu alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, aquilo saiu do seu controle, te irritou, você fica com vontade de brigar, ofender alguém, xingar, gritar, bater porta, sei lá o quê. Mas aí você engole a situação, pede ajuda para Deus, porque Ele está vendo que você quer fazer a coisa certa, a coisa humilde. E aí você assume o controle do seu orgulho e não deixa de se manifestar. Sacrifica o orgulho para salvar a situação, ou salvar a pessoa envolvida, que é exatamente o contrário do que o seu orgulho quer. Mas é isso que agrada a Deus. Só que é muito difícil. Tem hora que eu não consigo. Eu falei um pouco sobre isso naquele vídeo, A Arte de Engolir Sapos, que é a postura certa que todo cristão deveria ter. Só que normalmente não consegue, mas tem que tentar. Jesus deu exemplo disso lá em Mateus 5,39. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Ou seja, ao invés de ficar com raiva, dar vazão ao seu orgulho ferido, engole o orgulho, se humilha, vira outra face e espera tomar outro tapa.
Só que fazer a coisa humilde vai ainda muito mais além. Envolve até a maneira que você usa o seu dinheiro. Se você tem dinheiro para comprar aquele carrão importado, carérrimo, uma fortuna, na hora de comprar, pensa no motivo. Se for por orgulho, compra outro. Menos imponente, um que não vai alimentar tanto o seu orgulho. Ah, mas aí já é demais, você quer que eu seja um miserável? Se eu tenho dinheiro, por que eu não posso gastar do jeito que eu quero? Pode, o dinheiro é seu e o orgulho também. Mas é nessas horas que você escolhe se vai usar o seu dinheiro para massagear o seu ego e alimentar o seu orgulho ou não. Porque o seu orgulho não aceita nada menos do que tudo o que você tem para oferecer. E às vezes ele quer até mais do que você tem. E aí te mete num monte de confusão. Por isso que tem muita gente endividada só para manter as aparências. É orgulho. Mas Deus também não quer nada menos do que ele sabe que você pode dar. O rei Davi sabia disso e falou lá em 2 de Samuel 2, 24. Não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. As pessoas têm mania de dar para Deus o que sobra e dar para si tudo do bom e do melhor. Mas não deveria ser assim. Ah, então agora você quer que eu dê meu dinheiro para a igreja? Não, eu nunca falei isso aqui. O seu dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. E Deus, muitas vezes, vai te pedir coisas que o seu dinheiro não consegue comprar. E a regra geral é: faça a coisa humilde. Se uma situação incomoda muito seu orgulho, pode saber que esse é um momento importante da sua vida. Você está sendo forçado a tomar uma decisão que vai mostrar de que lado você está. Do lado de Deus ou do lado do seu orgulho. E nessas questões, muitas vezes nós somos enganados. Principalmente nós cristãos. Porque o pessoal do mundo lá fora segue o que é do mundo. Então para eles não tem nada errado em alimentar o orgulho. O que eles precisam mais do que tudo é aprender sobre o verdadeiro Jesus e aceitá-lo como Salvador. É claro que a grande barreira para eles também nisso é o orgulho. Porque para aceitar Jesus a pessoa tem que ter o mínimo de humildade para reconhecer que precisa dele. E se ela conseguir vencer esse orgulho na hora e abrir o coração para Jesus, então ele pode entrar na vida dela, entrar no coração e começar a transformá-la. Mas como o inimigo da alma de todos os seres humanos não quer ninguém salvo por Deus, ele trabalha forte no orgulho do ser humano. A pessoa tem que acreditar que não precisa de Deus para nada. Essa é que é a campanha dele. Seja independente, seja dono do seu nariz, não se curve para ninguém. E assim ele vai convencendo toda a humanidade a se curvar a ele ao invés de Deus. Todos vão ficando cada vez mais longe de Deus e mais perto de si mesmos e do inimigo. E nós cristãos também somos muito enganados pelas armadilhas do orgulho. Mas não deveríamos ser, porque já temos o manual de instrução de como vencer o orgulho, a Bíblia. Lá tem um monte de histórias de pessoas que agiram com orgulho em várias situações e se deram super mal. É só ler, pedir ajuda para Deus e colocar em prática. Mas ainda assim somos enganados o tempo todo, iludidos, seduzidos. Olha a estrutura da igreja cristã, por exemplo, seja católica ou evangélica. Tem toda aquela hierarquia criada para alimentar o ego do ser humano. Cargos e nomes. Na igreja católica, fulano é bispo, ciclano é diácono, beltrano é arcebispo. Os evangélicos adoram ser chamados de pastor, profeta, missionário. Todas as igrejas têm cargos de excelência e rótulos para oferecer. O ser humano adora um rótulo, uma medalha para colocar no peito e mostrar com todo o orgulho. Vejam, agora eu sou o mestre teólogo, estudioso, fulano de tal. Gente, isso é tudo orgulho. Esquece, não serve para nada.
o que Jesus falou em Mateus 23, 10 a 12. Não sejam chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, Cristo. E o maior dentre vós seja o vosso servo. Pois quem a si mesmo exaltar será humilhado, e quem a si mesmo humilhar será exaltado. Eu, confesso, não sou formado em teologia, não sei ler hebraico, aramaico, nem latim, e muito menos grego. Não frequentei seminário, nem escola bíblica, e nem tenho lá muita disposição para ficar estudando ensinamentos dos homens e doutrinas. É claro que eu sigo vários pregadores, padres, pastores, que eu reconheço que são guiados por Deus, mas preciso sempre pedir ajuda a Deus para reconhecer quando é Deus falando através de uma pessoa e quando não é. Existem muitos homens e mulheres inspirados por Deus pregando mundo afora, independente da igreja. Mas todos podem cometer erros, inclusive eu. Eu já pensei em fazer curso de teologia, estudar hebraico, mas aí quando eu vejo o tanto que isso vai ser bom para o meu orgulho, eu desisto. O cristão tem que se lembrar muito de Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua maldade, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus não está interessado no quanto você consegue fazer sem a ajuda dele, porque ele não consegue encher do Espírito Santo uma pessoa que está cheia de si mesma. Se você tem uma tonelada de ensinamentos e doutrinas de homens dentro da sua cabeça, fica muito difícil de Deus colocar lá a sabedoria dele. Os próprios estudiosos judeus, escribas e fariseus da época de Jesus, que conheciam muito bem toda a lei de Moisés, foram repreendidos por ele lá em Marcos 7, de 7 a 8. Eles estavam questionando o fato dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos, e Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a seu respeito, hipócritas. Como está escrito, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixam os mandamentos de Deus para guardar a tradição dos homens. Mas por quê? Porque seguir a Deus requer humildade. Seguir o homem alimenta o seu orgulho. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Ora, vejam, irmãos, a vossa vocação. Não são muitos os sábios do mundo, nem os poderosos, nem os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. E aí é que está a receita. Não deixe o seu orgulho querer se mostrar perante Deus, se gloriar para Deus. Veja, Deus, como eu sou sábio, veja como eu sou bom. Posso até tomar o seu lugar. Lembram de quem falou isso? Se você é alguma coisa nesse mundo, é porque Deus permitiu. Foi Ele que te criou e te deu todas as suas capacidades. E se você faz alguma coisa boa nesse mundo, é porque Deus está agindo através de você. E é melhor você reconhecer que é Ele e agradecer, porque aí Ele pode continuar agindo em você. Mas se você ficar achando que é uma pessoa tão boa e tão cheia de sabedoria e bondade, muito provavelmente Deus vai parar de te usar, vai parar de derramar o poder dele em você. Aí você vai descobrir quem você é sem Deus. Sem Deus você não é nada. Pelo menos nada de bom. Eu conheço o Conceição sem Deus e não gosto dele, não é um cara legal. Por isso eu tento sempre ficar muito pertinho de Deus.
E o mais vazio possível para ele poder me preencher. Talvez vocês discordem, não é bem assim, eu tenho bondade em mim, eu sou bom. Jesus falou que não. Lá em Mateus 19:17, ele disse, só Deus é bom. E o apóstolo Tiago escreveu lá em Tiago 1:16-17, não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Se você tem muito conhecimento, agradeça a Deus e use o seu conhecimento para Ele. Mas eu não quero usar o que é meu para Deus. Tudo bem, se prefere usar os dons que Deus te deu para alimentar o seu orgulho, aí é com você. Só que um dia Ele vai te perguntar o que você fez com o que Ele te deu. E aí você vai cair na real e entender que não era nada seu. E que o seu orgulho te enganou o tempo todo. Vai passar a eternidade no céu com cara de bobão. O ser humano acha horrível ter que se submeter a Deus para tudo, ter que obedecer a Deus, aceitar ser corrigido por Ele, porque o orgulho odeia ser contrariado. O orgulho é a adoração do próprio ser humano, é a religião do ego. Não é Deus que manda em mim, eu que mando em mim mesmo. Mas o ser humano pensa assim, porque considera a vida na Terra mais importante que a eternidade com Deus. O que é uma grande besteira. O ser humano acha que a vida aqui na Terra é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que possa existir lá no céu. Só que ele esquece que quem fez a Terra foi Deus. Quem fez as boas sensações que nós sentimos foi Deus. Foi Ele que nos ensinou a desfrutar a vida aqui na Terra. Aí o pobre, coitado, humanoide terráqueo, acha que lá no céu com Deus é tudo pior. Vai entender. Deus fez o melhor aqui para nós e lá para Ele ficou com a sobra. Sério que você acredita nisso? Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Traduzindo, o que Deus tem lá em cima para nós é inimaginável. É tão bom, maravilhoso, tão prazeroso que o ser humano não consegue nem imaginar. Salmo 16:11, na tua presença me encherás de alegria com delícias perpétuas à tua direita. Só que o orgulho que o ser humano tem é maior do que a visão dele da eternidade. E esse orgulho não quer perder o que ele tem aqui e agora. O orgulho nunca abre mão de nada. Só a humildade é que renuncia. O orgulho retém. E com essa atitude, ele vai te induzindo a várias outras atitudes piores. Inveja, avareza, rancor, cobiça, ódio, ciúme. Tudo de ruim que corrompe e destrói o ser humano é incentivado e promovido pelo seu próprio orgulho. Por isso Deus se esforça tanto para acabar com o nosso orgulho. Ele não quer promover a sua autoconfiança. Ele quer que você aprenda a confiar nele. Confiar em Deus, se submeter a Ele, obedecer o que Ele te diz para fazer, não o que o seu orgulho diz. E esse é um grande dilema do ser humano, seguir o seu próprio orgulho ou seguir a Deus. Tente seguir a Deus, tente se lembrar de fazer sempre aquelas coisas humildes. Evite atitudes que promovem o seu orgulho, que inflam o seu ego e tente agir com humildade em todas as situações que você conseguir. Eu sei que é difícil, mas Deus quer muito te ajudar com isso. Então peça ajuda para Ele e Ele vai ficar muito feliz em te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.